Amigos apreciadores da boa música, da música do Brasil, estamos aqui hoje para mais um episódio desta série gostosa, porque é sempre um bate-papo entre pessoas que já se conhecem, já trabalharam juntos ou não, mas de qualquer maneira, entre pessoas que têm essa coisa gostosa da mesma ligação com a música do Brasil. Logo de cara, eu já vou chamar o criador desta série, porque ele vai dizer quem é que nós vamos trazer hoje para conversar, para bater papo. Eu só posso dizer que ele é multifacetado, que ele é bom caráter demais, não tem ninguém no meio que eu conheça que fale alguma coisa dele, só fala bem. E o sujeito é multifacetado. Nós vamos, no meio da conversa, explicar, né, por que tudo isso. Manuel Barembem, direto de Jerusalém, bem-vindo. Alô, Luiz, alô, todos aqueles que gostam da música do Brasil, sejam bem-vindos a mais este programa nosso, programa que visa fazer com que a memória da história da música brasileira permaneça viva. E dentro dessa memória da música brasileira, porque ele já está na estrada há um bom tempo, eu começo lembrando dele em 1994, por aí, ou seja, estamos falando de praticamente 30 e alguns anos, então não é um simples menino que está começando hoje, apesar de continuar um menino fisicamente, mas é uma pessoa maravilhosa, é um cantor excepcional. Convivi com ele em algumas situações e não tinha dificuldade, não tinha qualquer coisa, o que você pedisse, ele estava ali na predisposição de fazer com que as coisas, que aquilo que a gente tinha combinado andasse. Isto fez de mim um fã dele ardoroso, tá? E eu levo comigo a lembrança principal de ter sido o produtor do vídeo, o único vídeo ao vivo dele e do, infelizmente, falecido parceiro dele, na cidade natal deles. E, por falar em cidade natal, isso também é importante. Ele não largou a sua origem. Ele até hoje mora lá, ele vive lá, a família vive lá. Para ele, ali é o lugar da vida dele. Ele pode chegar e dizer para mim que não é, mas está aqui o Daniel, que vai nos contar muitas das coisas que eu nem vi, nem sei, daquelas que a gente conviveu e daquelas que ele tem trazendo na memória dele. Daniel, direto de Brotas, hein? Brotas. Manuel, que honra, Luiz, que prazer poder estar aqui com vocês, falando, batendo esse papo gostoso. Eu confirmo, né, que realmente Brotas além da minha terra natal, onde eu nasci, onde fui criado, onde vivi a minha vida inteira, é o meu porto seguro, né? É um lugar que eu amo, assim, de paixão, que eu tenho um carinho enorme, né? Que eu tenho, assim, as minhas raízes e que acaba sendo uma forma de eu recapitular as minhas energias quando a gente está na estrada, quando a gente está no nosso ofício, né? Agora não, porque nós estamos vivendo um tempo diferente e eu estou aproveitando desse tempo, né, com o carinho, né, das pessoas daqui e também da minha família, que é primordial para mim. Então, estou muito feliz de poder estar aqui em casa falando com vocês, né? Nós temos essa tecnologia que hoje nos favorece, que nos dá essa possibilidade, né, de estarmos em lugares diferentes e poder bater papo, poder conversar, né? Pois é. O Daniel tem uma história longa, quer dizer, não é simples de chegar e falar. Tenho certeza absoluta que essa 1 hora que a gente vai ficar conversando aqui não vai ser o suficiente. Mas, Daniel, esse bate-papo nosso aqui, ele não tem perguntas. Ele é o seguinte, está aberto para você. Aquilo que você quiser começar a falar, se você quiser falar da tua vida, da tua família, da tua parceria com o João Paulo, de tudo que aconteceu na tua carreira, aonde você quiser pegar, está aberto para você. Tá? Fica mais do que à vontade, você tem toda essa história
Eu tive a honra de te conhecer mais ou menos nesse ano, acho que foi 94 para 95, quando a gente fez aquela primeira experiência nossa de um vídeo na praça principal de Brotas, tá? Que, inclusive, o show, que era João Paulo e Daniel, e quem abriu o show era Rick Renner. Foi muito legal, e dali para frente a gente começou a conviver. Não sei se foi o teu primeiro clipe, mas aquele que eu fiz, que não sei se é Hoje Eu Sei, foi o primeiro que eu fiz com você, é isso? Então, a nossa história vem de lá. Óbvio, nós vivemos em mundos diferentes, eu já estava fora de gravadora, você estava em gravadora, quer dizer, mas a gente tinha um ponto em comum, que era a música. E é a música que está aí com você todos esses anos e que vai permanecer por muitos e muitos. Tá? E só para encerrar esse meu pequeno interlúdio aqui, é o seguinte: quando a gente estava gravando o Hoje Eu Sei, o Luiz Cláudio, que foi meu sócio, não sei se você lembra de um rapaz ruivo, forte, tá? O Luiz Cláudio virou para mim: o que você acha dele? Eu falei assim: para mim, eles vão ser o maior sucesso. E vou dizer para você uma coisa a mais, Luiz. Não é sucesso de 1 ou 2 discos, é sucesso de uma carreira longa. Isso eu falei porque eu já tinha experiência, já tinha vivido essa experiência em disco com Caetano, Gil, Gal, Toquinho, Chico Buarque, Jorge Ben, todos estão aí. Eu vi em vocês exatamente isso. Não o sucesso descartável, mas o sucesso que ia longe, que tinha conteúdo. Você tem conteúdo, vocês têm profissionalidade. A tua profissionalidade é perfeita. Aquilo que o Luiz falou antes, sabe? Eu assino embaixo e coloco mais essas coisas. Agora é com você. Fica à vontade, bate o papo que você quiser. Pergunta se você quiser, ou então vai em frente. Bom, em primeiro lugar, né, Manuel, dizer que eu tive a honra, né, ao lado do saudoso João Paulo, de construir uma história muito bonita, né? E nada seria possível se a gente não tivesse a presença de pessoas especiais, né, ao longo do nosso caminho, como você, como o Luiz, que eu tive a honra de conhecer também nos Estados Unidos, pessoas que foram fundamentais para a nossa carreira, para a nossa história. Hoje, eu tenho assim a grata satisfação de dizer que no ano que vem eu completo 40 anos de carreira, né? É uma estrada longa, né? De um grande aprendizado, de certeza de que a gente deixou um rastro positivo, né? Na vida das pessoas, através da música, como você está dizendo, né? Realmente a música é a causadora de tudo isso, porque ela é o nosso cordão umbilical, né? Ela é a nossa ligação maior. Deus me deu esse talento de poder cantar e, acima de tudo, de entender que através da música, através da minha voz, através do talento que ele me deu, eu tenho uma grande missão, né, pela frente, né? Poder fazer a diferença na vida das pessoas, porque a música por si só já faz a diferença, ela é transformadora, ela é curadora, ela nos dá a possibilidade de nos transformarmos, né, de forma muito positiva. E a gente, na verdade, é um instrumento de Deus, né? Através da nossa voz. E eu tive a honra de me encontrar com você nesse momento tão áureo, né? Que foi na década de 90, né? Por volta de 94, 95, quando nós gravamos o clipe do Hoje Eu Sei, que foi um momento muito marcante para a gente, porque a gente nunca tinha tido contato naquela época ainda com uma estrutura daquela, né? Que foi nos oferecida, para termos condições de fazer um trabalho da forma que ficou, né, marcante até hoje, ou seja, foi em 95 que foi gravado esse clipe. E a gente ficou fascinado com aquilo tudo, enfim, com o resultado que a gente teve, e saber que a gente estava trilhando uma história muito bonita e que a gente tinha condições de estar no coração das pessoas, e foi realmente o que aconteceu, né? Infelizmente, nós, no meio do caminho, tivemos essa história interrompida, né, com essa passagem do saudoso João Paulo, em 97, e eu me senti, né, na obrigação, acima de tudo, de continuar com tudo isso, né, de dar continuidade em tudo que a gente plantou juntos, em tudo que a gente começou juntos, e poder estar aqui até hoje, falando de música, fazendo música,
para as pessoas, realmente é um grande privilégio, é um trunfo para poucos, né? Eu acho que realmente há, nesse nosso meio, muitas e muitas personalidades, pessoas com potencial, né? E acima de tudo também, quer queira, quer não, uma competição saudável, né? Mercadológica. Isso é uma coisa clara, né? Então, você conseguir se manter num mercado tão turbulento, com tantas informações, com tantas potencialidades, realmente é muito prazeroso, é uma dádiva, realmente. Então, sou muito grato a Deus e procuro continuar essa história, né, da forma que a gente pode, da forma que a gente tem oportunidade, né, com tudo que está acontecendo, né, a gente ter que se reinventar, se reestruturar e manter esse contato com as pessoas. E eu fico muito feliz de ver a iniciativa sua, Manuel, acima de tudo, fortalecer ainda mais o nosso gênero musical, a nossa música brasileira, que tem um conteúdo, nossa, maravilhoso, né? A nossa cultura musical é muito riquíssima, né? Nós temos um grande potencial e me sinto honrado de poder estar aqui enquadrado diante de tantos aí que você vai convidar para participar dessa história, de tantos que você conhece. O Luiz falou uma coisa e ela é perfeita no que ele disse. Não tem ninguém no meio que possa dizer qualquer resquício do Daniel. Não tem. Todo esse tempo que eu venho trabalhando, eu trabalhei parte em disco, quando trabalhava em disco, nós não nos conhecemos. Mas quando eu tive com a minha produtora de vídeo e começamos a trabalhar, eu só encontrava pessoas falando bem do Daniel. Poxa. Falando bem... Não, bem do Daniel, do João Paulo nos primeiros tempos, e muito bem do Daniel, então nem se fala. Então, e Daniel, você tem uma coisa que é importantíssima quando você trabalha com música. Você consegue fazer, porque não é só tocar ou cantar. Você canta, toca também, mas você canta, e o a tua interpretação, o teu cantar, o som que você emite da tua voz é uma coisa que entra no cérebro das pessoas e vai para um sentimento, vai para um lado de sentimento no corpo, no coração. As pessoas se prendem por isso. Você não é só a voz que soa, é a voz e o teu interior, a tua alma, que toda vez que você canta, está ali. Eu vi você no palco, eu vi você, sabe, uma vez no estúdio, sabe, você é a mesma pessoa, você faz isso do mesmo jeito. Então, eu queria que você falasse um pouco mais de, sei lá, da carreira de vocês mesmo, de como foi, alguma coisa. A gente teve outros encontros, eu quero falar um pouco depois. A gente, dentro do projeto que eu tinha, que era o Clube Irmão Caminhoneiro Shell, tá? A gente esteve juntos em shows, você dirigindo o caminhão, tá? A gente fala depois disso. Mas eu queria que você falasse um pouco mais, um pouco das pessoas todas que você teve no caminho, que todos nós, nenhum de nós faz nada nessa vida sem que tenha alguém, sempre quando a gente menos espera, aparece uma pessoa que ajuda. Eu sei de uma na tua vida que isso me contaram, eu não estava presente, me contaram e que considero, pela história de vocês, primordial o que ele fez. Falando do Paulo Rocco. O disco que vocês fizeram, que a Continental já estava no segundo, no terceiro disco de vocês e ainda não tinha virado, porque este é o mundo de gravadora, não é no primeiro, no segundo disco que vira. Pode acontecer, mas às vezes leva 3, 4 discos para chegar e começar a crescida mesmo, a subida mesmo. E o Paulo bancou, brigou para que saísse aquele disco que virou sucesso de vocês. Então, se você quiser falar dessas pessoas, se você quiser falar da Fabi, fala. Fica à vontade. Queremos ouvir a tua voz. Eu estou falando já demais. Não tenho como não falar de você. Então, por favor.
Bom, em primeiro lugar, agradecer mais uma vez por esse carinho, né? Isso não tem preço. Tudo começou dentro de casa, na verdade, né? A grande escola da vida para a gente, para mim, para o João Paulo, na época também, foram as nossas famílias, né? Nossos pais. O meu pai que foi caminhoneiro, inclusive, então o caminhão também tem uma participação super especial na minha vida, porque na cabine do caminhão eu aprendi muita coisa com meu pai, né? Os primeiros ensinamentos, inclusive aprender a diferenciar a primeira voz, segunda voz, enfim, ali começou e o meu pai também começou a perceber que eu tinha um pequeno potencial e que isso um dia poderia estar se aflorando de alguma forma, de alguma maneira. Aí, pelo ciclo de amizades que a gente tem na nossa cidade, na nossa terra, pela coisa pessoal nossa, né? Essa proximidade com todo mundo, era muito presente a família do João Paulo, do saudoso João Paulo, na nossa vida, na vida do meu pai, através do saudoso Francisco, do Chico, irmão do João Paulo, que inclusive cantava com ele. Aí nessas rodas de viola que a gente fazia, de repente começamos a cantar juntos. Eu tinha 10 anos de idade nessa época, quando eu comecei a cantar com o João Paulo, assim, brincando dentro de casa, nos bastidores. E aí começamos a cantar mesmo para valer, né? A ensaiar, a participar de festivais aqui na região, de participar de um show que tinha aqui na Praça Central da cidade, na cidade de Brotas, que era o Show da Praça. E a coisa começou a ficar séria, e meu pai começou a levar a gente para baixo e para cima. Foi quando apareceu, talvez, eu diria, o primeiro cara, que é um cara que todo mundo conhece, que é o César, da dupla César e Paulinho, para nos levar para o Paraíso, para apresentar para o Paraíso, que na época fazia produções na Tocantins, né, da dupla Liu e Léo, gravadora Tocantins. Foi então que surgiu ali a primeira possibilidade da gravação do primeiro long play, do primeiro disco, né, do primeiro vinil na época, que foi em 1984, final de 84 para 85. Gravamos o primeiro projeto, lançamos o primeiro disco em 85, eu me lembro como se fosse hoje, a gente lançou aqui na minha terra natal, numa festa que tem aqui, que é muito tradicional, no mês de maio, que é a festa de Santa Cruz, que marca o aniversário da cidade, e as coisas foram acontecendo de forma muito, né, vagarosa e tudo mais. Aliás, deixa eu explicar melhor essa história da Tocantins. A gente, então, entrou no estúdio para gravar, conhecemos o Pinóquio, naquela época também, gravamos o disco e antes de lançarmos, o Paraíso conversou com o Wilson Souto, da gravadora Continental Chantecler, que era o diretor da Continental Chantecler. E aí mudou a história. Ao invés de a gente lançar na Tocantins, a gente lançou, então, na Continental Chantecler, que era uma gravadora, na época, que tinha uma distribuição absurda, assim, né, pelo Brasil inteiro. Era muito, muito, muito bom isso para a gente. E a gente começou a viajar, batendo de porta em porta de rádio, né? Pedindo para tocar nossa música e tudo mais. E assim foi, viajando, batalhando, durante 3, 4 anos, mais ou menos. Quando nós lançamos o terceiro long play, que é um disco que eu considero assim, com um repertório até marcante assim, no estado de São Paulo, no estado do Paraná, ele foi muito bem nas emissoras de rádio em alguns estados aqui no interior. Tinha uma música que a gente gravou que se chama Aos Trancos e Barrancos, que começou a acontecer e tal. Quando a gente foi ver, né, na questão da contabilidade na gravadora, o disco não vendeu nada, não atingiu aquilo que a gravadora esperava. E ele já estava com 1 ano de lançamento, foi então que surgiu uma música que se chama Desejo de Amar, que a Helena de Lima gravou. Nós regravamos essa música, fomos no estúdio, fizemos ela com o Pinóquio, lá no estúdio Gravodisc, onde a gente fez praticamente quase todos os projetos da nossa carreira, da minha carreira também solo, e fomos levar para a gravadora. Foi aí que nós tivemos a oportunidade de mostrar essa canção para o Paulo Rocco e para a Edmeia na época. Né? A Edmeia estava junto com ele. E aí eles questionaram, mas como que a gente vai lançar uma música solo? Né? Não tem como, porque o disco que está aí no mercado já tem um certo tempo já e não aconteceu nada. Aí o Paulo Rocco vestiu a camisa ali, inventou uma história diferente, que foi de tirar uma faixa daquele disco e colocar o Desejo de Amar, incluiu o Desejo de Amar ali, fez ainda, assim, de contrapartida, uns vinis, uns mix pra gente, né? Eu lembro certinho que é uma capa preto e branco que eu tenho, e nós saímos divulgar. A primeira região que a gente saiu divulgar foi no Norte e Nordeste do Brasil. Eu lembro que a gente chegou em Fortaleza, essa música começou a tocar no rádio, a gente não acreditava naquilo que estava acontecendo. Resumo da ópera, esse projeto chegou em quase 100 mil cópias vendidas,
que era disco de ouro na época, né? Então, isso acertou a nossa situação dentro da gravadora, nos manteve lá dentro, nos garantiu lá dentro. E aí, a partir dali, graças a Deus, as coisas começaram a andar diferente, porque isso foi em 1990, né? 4 anos depois foi que surgiu o Rick na nossa vida, o Renner, nos passando canções muito especiais para a gente gravar, e a produção do Manuelzinho Pinto, que eu acho que é outro cara que tem, assim, uma presença muito ilustre em tudo que eu fiz até aqui, trazendo canções primordiais para a gente. Inclusive, eu estou apaixonado, né, de Donato Stefano, estou enamorado. Ele trouxe muitas obras, a gente regravou nessa época também To Love You More, da Celine Dion, também trazida pelo Manuel. A versão nem tocava no Brasil ainda, o João Paulo Daniel estourou a versão em português aqui pelo Brasil afora. Então, essas pessoas, elas vão somando, né? Elas vão nos ajudando a construir esse alicerce, né? Construir essa história sozinho. A gente não vai a lugar nenhum. Então, é muita gente envolvida na minha vida. E é por isso que eu falei no começo desse bate-papo, né, da sua presença, Manuel, porque, poxa, eu me lembro do Irmão Caminhoneiro Shell, tem um vídeo rolando agora na internet. É interessante isso, né? Essa coisa desse resgate que acontece com o Christian Ralph, a gente cantando com o Christian Ralph, eu e o João Paulo. Nossa, todo mundo perguntando quando foi isso. Poxa, foi há muito tempo atrás. Ou seja, se não tivéssemos a possibilidade de conhecer pessoas como você, não é rasgação de seda, não é isso, é real, né? A gente não teria essa possibilidade. É lógico que existe uma junção de coisas, né? Um montante de coisas, principalmente empatia, né? Você entender que você não é mais que ninguém, não só porque você está, de repente, num palco, num patamar acima das pessoas, né? Que você tem que ser diferente. Muito pelo contrário, você tem que trabalhar isso dia a dia, né? Na sua cabeça, né? Porque você passa por momentos diferentes, por nuances diferentes ao longo da carreira, né? Então, é manter a humildade, a cabeça no lugar e fazer com a alma e o coração que as coisas chegam de forma muito positiva. Olha, essa história que entra o Clube Irmão Caminhoneiro também acontece por uma outra razão, né? Porque vocês já estavam num nível altíssimo, entendeu? Você sabe, para nós e para mim especialmente. Então, a hora que eu pude chegar e dizer quero trazer João Paulo e Daniel no show, e eu não lembro, acho que foi em Minas Gerais, acho que foi em Nova Lima que a gente fez esse show. E aí tinha uma brincadeira dentro do programa, e essa brincadeira era, no caso deles, era a gente pegava sempre o artista, o que o artista fazia de diferente, e o que o artista fazia diferente, no caso do Daniel, era dirigir caminhão. Então, dentro do programa do Clube Irmão Caminhoneiro, o Daniel dirigindo o caminhão, pela razão que ele já contou, quer dizer, veio de pai para filho. Então, foi muito especial tudo que a gente fez, Daniel. E o que sempre... eu sempre digo que o que resta da gente, sabe, é aquilo que a gente possa deixar de lembranças, de coisas que da memória mesmo. Quer dizer, nunca jamais será esquecido Daniel e João Paulo e Daniel, e do Daniel após, infelizmente, a passagem do João Paulo. Então, a tua carreira, a tua vida, a tua família, tudo isso aqui é uma junção só, é uma coisa só. Nada nessa vida é por acaso, né? Na verdade, nós temos tudo já trilhado, né? E tudo escrito, né? A gente, de repente, já está programado para encontrar essas pessoas especiais ao longo do caminho. E não teria razão de ser se não fosse da forma que a gente fez, não é verdade? É por isso que a gente está aqui hoje falando dessa forma, dessa maneira, e tanta coisa positiva a gente deixou para trás, né? Então, que Sim. bom você construir uma história, mas uma história interessante, uma história que tenha feito a diferença na vida de alguém, né? Não teria o mesmo sabor se não fosse assim, né? Da gente trazer a nossa essência de verdade, a nossa verdade, né? Sermos transparentes ao longo da nossa vida. A gente só tem a ganhar com isso. Com certeza, com certeza. Daniel, conta um pouquinho para a gente, porque todos nós sabemos, quer dizer, nós que vivemos no nosso meio, sabemos da importância das pessoas, como você estava dizendo, das pessoas que participam da nossa vida. Tá?
Então, você citou o Paulo Rocco, você citou o Manelzinho, o Rick Renner, que acabaram entrando na vida de vocês como compositores. Mas você deve ter mais gente, você deve ter os maestros, você deve ter os técnicos, você deve ter um monte de gente em volta de você. E eu acho que tem. E, bom, eu vou falar isso depois, tem uma outra coisa para falar, mas, por favor, fale um pouco dessas outras pessoas para que saibam que elas não são esquecidas. Olha, essa coisa do compositor é uma coisa muito importante, né, para todo e qualquer artista. Né? Eu escrevo, eu escrevi algumas coisas, mas não tenho esse potencial, né, de conseguir passar para o papel essa inspiração toda, ou seja. Então, ao longo da nossa trajetória, a gente teve a honra, o prazer de gravarmos obras de arte, assim, né, que se eternizaram, que são canções que as pessoas ouvem até agora, né, e se lembram. Se lembram e sabem que ela fez parte da trilha sonora de muita gente. Então, tem alguns compositores que eu falo aqui de coração aberto, como, por exemplo, Peninha. É um cara que eu tenho mais de 20 músicas dele gravadas. É um cara muito especial na minha trajetória. O Elias Muniz é outro cara muito especial. Aliás, os dois, em parceria, fizeram uma das canções que eu diria que é um dos grandes marcos para mim, que é uma bandeira, que é o Adoro Amar Você. Né? Ao longo do caminho aí também, nós tivemos o Zé Vitor, que infelizmente já partiu, mas que deixou uma marca muito expressiva num projeto de músicas raízes, de clássicos sertanejos que eu fiz, 3 já, inclusive, com participações especiais, inclusive meu pai cantando comigo, que é o Meu Reino Encantado, que é um projeto muito especial para mim. Outro cara que faz parte dessa história é o Elcinho do Gravodisc, que é um cara, poxa, um engenheiro de som de marca maior, e que tem assim uma presença muito marcante em tudo que eu já fiz até aqui também, né? Um cara muito, mas muito especial. Tem alguns apresentadores, por exemplo, que eu converso até hoje, o nosso querido Marcelo Costa, por exemplo. Esse cara, ele foi o cara que abriu as portas para o João Paulo Daniel na época, num canal de televisão que era muito expressivo, né? E num programa que era sucesso absoluto, que era o Sabadão Sertanejo, ou seja, é um cara que é muito especial para mim também, e que faz parte de tudo isso. Outro cara que é muito importante, são muitas pessoas, eu não vou lembrar de todos, mas enfim, o nosso querido Moacir Franco. Ele, além de um cara especial que eu sempre converso, que dá conselho, que ele nos deu uma composição maravilhosa, que é o Dia de Visita, que foi a primeira música de viola que eu gravei na minha vida, que eu tinha sonho de gravar, mas que algumas pessoas na gravadora achavam que não era interessante e tudo mais, e eu acabei gravando, que é o Dia de Visita, composta pelo Moacir Franco. Outro cara muito especial para mim, Mário Campanha, um grande amigo, um parceiro, um cara que se fez presente na minha vida de forma muito especial também, inclusive participando do Meu Reino Encantado. Por falar em Meu Reino Encantado, eu me lembro de um projeto que eu participei, que é o projeto do Menino da Porteira, que é esse longa-metragem tão especial na minha vida, que eu tive a honra de participar, né, de poder fazer parte das filmagens na minha terra natal, na cidade de Brotas, interior de São Paulo. E um cara que é muito especial nesse sentido é o Jeremias Moreira, que é o diretor desse filme, que me convidou para participar dessa história e que me deu a honra de me permitir reinaugurar o cinema da minha cidade, que era um lugar que estava fechado praticamente há muitos anos, e que tem muito da minha história lá dentro, e a gente acabou reabrindo o cinema, fazendo lá uma pré-estreia do Menino da Porteira, enfim. Então é muita gente envolvida. Com certeza eu vou me esquecer de muita gente, né, que eu tenho certeza que gostaria de gostar de me ouvir falar deles, para ver que eles não estão sendo esquecidos. O Milton José, por exemplo, que é um cara que fazia a regimentação das nossas gravações. Ele era contratado da Continental Chantecler, mas fez parte da minha vida de uma forma muito interessante também. Volto a falar do Paraíso, porque o Paraíso ele é outro cara diferenciado, sabe, no meio. Hoje, em dupla com o Mococa, viajando pelo Brasil, cantando até hoje, né, na sua carreira. Mas é um cara que trouxe esse primeiro projeto para a gente, que era um sonho nosso, né, de uma forma tão interessante, né, sabe, de uma forma tão natural, né.
Então, o Paraíso ele tem realmente uma participação muito especial. Por falar em especial, eu acho que eu troquei o nome do programa do Marcelo Costa, que era Especial Sertanejo. Sabadão Sertanejo é do nosso saudoso Gugu, que também faz parte da minha vida, que abriu assim as portas também para a gente. O Gugu, nossa, nos levou a participar das caravanas que ele fazia, né? Saudade do Gugu, inclusive. Né? Muita gente faz parte disso tudo. Geraldo Meirelles, já saudoso. Geraldo Meirelles também foi um programa que nos abriu as portas para a gente mostrar a nossa música, que era o Viola Minha Viola, né? Viola Minha Viola, canta viola, canta viola. Viola Minha Viola também tinha, que era o Moraes Sarmento e Enesita Barroso, outra pessoa muito importante na minha vida. Então, é muita gente, é muita gente. Aliás, você me deu uma ideia muito interessante, começar a escrever os nomes de todas essas pessoas que fazem parte da minha vida, desses quase 40 anos de carreira. Daniel, você tem esse programa e mais quantos você quiser pela frente para contar um pouco dessas histórias. Agora, eu queria puxar um pouquinho mais para o lado da curiosidade. Você e o João Paulo, a gravadora, os produtores, eles tinham um projeto para a dupla. De repente, acontece o pior, um acidente, algo fortuito que ninguém podia prever, e você fica sozinho. Independente daquela comoção pessoal, que por ser parceiro, por ser colega, mas lá dentro do Daniel, o que é que passou pela cabeça naquele momento? De repente, uma carreira solo, você pensava logo no começo da sua vida em fazer algo solo, ou como você já começou com dupla, como foi esse momento de indecisão ou de decisão? Luiz, na verdade, eu comecei a cantar de forma muito natural, né? Quando eu comecei a cantar, eu tinha 5, 6 anos de idade. A primeira vez que eu cantei em público foi num desfile cívico da minha cidade. Eu até falei, né? Do mês de maio, onde Brotas completa o seu aniversário. No dia 3 de maio, que é o dia da cidade, eu cantei em cima de um carro alegórico, cantei uma canção do Duque Dalvan, na época, Berrante de Ouro. Eu tinha 9 anos de idade, 10 anos de idade. Então, eu cheguei a cantar bastante, assim, aqui na cidade, cheguei a participar de festivais aqui perto e tal. Mas, engraçado, a gente sempre sonhava em ter um parceiro, porque a gente sempre sentiu que a música sertaneja, cantada em dupla, né, era diferente, né, uma primeira e uma segunda voz. Foi então que a gente foi em busca desse parceiro, que apareceu de forma muito natural, que estava tão perto da gente e a gente não percebia, né? Porque o meu pai convivia muito com o Francisco, com o irmão do João Paulo. E o João Paulo também era jovem, né? Ele tinha, apesar dos seus 8 anos de diferença de mim, né? E quando ele partiu, do jeito que ele partiu, da forma que foi, eu confesso, eu não consigo entender até hoje como eu consegui voltar para o Olímpia, que era um sonho que a gente tinha, inclusive por falar em Olímpia, outro cara importante para a gente é o Rossi, né? O Rossi do Olímpia. Eu voltei para lá cerca de pouco tempo depois para concretizar um sonho dos dois, ou seja, de ver aquela casa cheia, de cantar para um público ali, né? Eu fui acolhido de forma, né, impressionante naquelas 2 noites que eu me apresentei ali, mas eu não tinha nada planejado, eu não sabia o que ia acontecer. Eu dentro de todas as turbulências, do meu desânimo, do meu estado de espírito e tudo mais, eu achava que eu ia cumprir com alguns compromissos que a gente tinha agendados, e depois eu ia dar um rumo diferente para a minha vida. E aí, ao longo da história toda, ao lado de amigos, da família, de fãs, eu fui me fortalecendo, pelo menos de alguma forma, de alguma maneira, para continuar tudo isso, né? E as coisas foram andando, se passaram os anos, eu tô aqui até hoje, ou seja, eu não planejava cantar sozinho, muito pelo contrário, o que eu não conseguia ver era outra pessoa cantando comigo, a não ser o João Paulo. Eu acredito que essa coisa do meu pai tá junto comigo sempre, de me dar essa possibilidade de cantar em dois, de cantar em dupla, isso acaba suprindo, talvez, um pouco dessa falta que ele faz, sabe? Mas é incrível, eu tenho a segunda voz dele aqui no meu ouvido quando eu canto determinadas músicas, é uma coisa impressionante, sabe? Eu não estou sozinho, eu nunca me senti sozinho, apesar de estar sozinho. Muito legal. Manuel. Deixa eu falar, são 2 coisas.
Uma é pessoal, tá? Meu filho Daniel é fã teu como pessoa, porque ele te conheceu muito pouco. Ele foi quem escreveu o release do primeiro Mundo Encantado que você gravou. Olha, que legal, que legal. Tá? Então, ele disse que a entrevista com você, o papo que ele teve com você, quando outro dia eu falei para ele, olha, ele mora aqui do lado, ele mora junto, na rua de baixo aqui. Então, eu falei, vou fazer uma entrevista com o Daniel. Falou, eu queria tanto estar presente, mas não dá. Ele sai às 8 da manhã daqui de Jerusalém para Tel Aviv, perto de Tel Aviv, são quase 2 horas de viagem, e volta às 11 da noite. Então, não é tão fácil. Mas ele deixou um grande abraço para você. Eu quis fazer isso dentro do programa, porque acho que, sabe, é uma coisa meu e dele, sabe? Volto a dizer, eu sou seu fã. Tá? Então, acaba. Ô, Daniel, então um grande abraço para você. Muito obrigado por fazer parte, tá vendo? Tem o Daniel também fazendo parte dessa história toda, ou seja, e desse projeto tão especial que é o Meu Reino Encantado na minha vida. É um projeto que eu sonho em fazer outro em breve, se Deus quiser. Por falar em projeto, tá vindo aí, se Deus quiser, a gente vai conseguir concretizar um outro sonho meu, que é de um resgate novamente dessa época áurea da minha vida, com o saudoso João Paulo, com participações especiais. A gente vai fazer um projeto aí especial, se Deus quiser. Eu queria falar 2 coisas, então. A primeira delas é dizer que eu tive ainda, isso foi em 2005, por aí, que eu tive a honra de poder produzir na TV Record, fazer a produção musical toda de um especial chamado As 10 Mais Sertanejas, e que o primeiro lugar foi o Menino da Porteira. E que eu coloquei isso no projeto, eram sempre duplas que se apresentam, não duplas, só duplas, eram duplas de cantores ou duplas de duplas. Tá? E o primeiro lugar, obviamente, Menino da Porteira, Sérgio Reis e Daniel. Isso foi uma coisa que eu tenho esse vídeo guardado, assisto ele toda hora, porque eu acho maravilhoso o que vocês dois fizeram no palco. Tá? Eu tive ainda a honra de produzir dentro do estúdio as bases para deixar tudo prontinho. Então, daí é que eu quero chegar ali. Das pessoas, quer dizer, eu sei que você, Sérgio Reis, não preciso nem falar, mas, além de Sérgio Reis, você tem artistas dentro do mundo sertanejo, e fora aquelas que você citou, especiais assim, mas tem cantores que você provavelmente fez coisas com eles, você gravou com eles, e que tem alguma lembrança legal. Eu tenho muitas lembranças, né, boas lembranças dessa época do Meu Reino Encantado, né? O primeiro foi gravado em 2000. E a gente tinha um sonho, na verdade, eu e o saudoso João Paulo, de fazer um projeto de músicas raízes, mas a gente não teve a possibilidade, não tivemos a oportunidade de fazê-lo. Foi então que eu acabei convidando muitas e muitas personalidades, né? E cada um deles tem uma particularidade. O próprio Sérgio Reis, inclusive, que participou do projeto. O Tinoco, que me deu a honra de participar. O Pena Branca, que participou comigo, cantando comigo, o Cuitelinho, que é uma página assim, maravilhosa nessa história toda. Eu tive a honra de cantar junto com o Almir. O Almir é um cara muito especial para mim. Renato Teixeira, que inclusive eu conversei essa semana com ele, que é outro cara muito especial na minha vida, não só como pessoa, mas como compositor mesmo também, né? Desde Romaria, que é uma canção que eu visto ela há tanto tempo, há tantos anos. Ou seja, é um cara que faz parte da minha vida mesmo, assim, né? Tive a honra de cantar com o Milionário Zé Rico, né? De ter a participação deles cantando comigo, Mato Grosso e Matias. Aliás, o Mato Grosso é outro cara muito especial, porque quando a gente estava começando, eu e o saudoso João Paulo, a gente nem tinha gravado o disco ainda, nós fizemos algumas participações nos shows de Mato Grosso e Matias. Eles nos abriam as portas e a gente fazia preliminar do show, como fazia preliminar também nos circos, né, para César e Paulinho. Né? Muitas e muitas vezes a gente acabou fazendo isso.
Então, são muitos os artistas sertanejos que fazem parte da minha vida mesmo, assim, que convivem com a gente, que estão do nosso lado sempre, né? Que tá conversando, que está papeando. Rio Negro e Solimões, que são caras assim que eu admiro muito, né? Que começaram praticamente na mesma época que a gente começou, né? É muita gente envolvida. Que bom poder ter uma família grandiosa desse jeito, né? Só fortalecendo aquilo que a gente ama fazer, né, Manuel? E nessas coisas, quando você lembra o nome das pessoas, Mato Grosso e Matias, eu produzi e dirigi um clipe deles, e aí o mais fora do comum da história é que o cenário foi a casa do Roberto Leal no Alphaville. Olha só. Foi dentro da casa do Roberto Leal que nós produzimos o clipe do Mato Grosso e Matias. Então, eu sei que é muita gente, mas aí eu vou fazer uma perguntinha para você. Mesmo com todo esse mundo que você colocou de pessoas, tem alguém com quem você não gravou que você gostaria de gravar? Ou se talvez, infelizmente, não esteja com a gente, que você diria, eu gostaria de ter gravado com... Tem alguém? Olha, existem alguns cantores, né, alguns artistas que a gente tem assim, algo muito especial, né? Essa ligação, por exemplo, que eu tenho com o Roberto Carlos, né? Que é uma coisa que já veio de infância, né? Ele, para mim, é realmente um espelho, né? Da forma que ele conduz a carreira dele, com tudo que ele já fez até aqui. Mas, poxa, já tive a honra de cantar com ele, de participar de um especial com ele, né? De poder fazer um projeto agora, inclusive no ano passado, ano retrasado, né? 2 anos atrás, com canções do Roberto Carlos. Outro cara que eu tinha vontade de conhecer, na verdade, que acabei cantando com ele na Aparecida e depois em Curitiba, é André Bocelli, que é um cara que eu sonhava em cantar ao lado dele, em estar do lado dele, e acabou acontecendo também de uma forma muito interessante, muito gostosa. Né? Eu tenho vontade de gravar com outros artistas, lógico. Eu acho que, inclusive, essa coisa de parceria hoje em dia tem dado muito certo. Inclusive, a gente está numa parceria muito legal aqui no Brasil, e se Deus quiser vai acontecer a partir do ano que vem, que é uma parceria com Roupa Nova, que é um grupo que eu sempre gostei, e uma outra parceria com Alexandre Pires, que vai ser muito legal, que se chama Samba, Sertão e Brasa, que a gente vai estar levando aí, se Deus quiser, para algumas localidades. Eu não citei aqui 2 artistas que, para mim, que eu já tive a honra de gravar, inclusive a primeira vez que nós gravamos, eu e o saudoso João Paulo, eles nos convidaram para participar do Clássico Sertanejos, Chitãozinho e Chororó, que eu acho que são caras que viraram a página da música sertaneja de tal forma que tem assim realmente uma presença muito marcante em tudo que foi plantado até aqui, né? Essa transformação toda, essa modernidade, enfim. Eu diria que tenho vontade, mas eu já estive com muita gente boa, sabe? Eu acho que eu sou até realizado nesse sentido. Essa coisa de parceria, se surgir e da forma que surgir, se for de forma positiva, vai ser muito legal, porque principalmente nesses tempos novos que estamos vivendo, acho que mais do que nunca a gente tem que fortalecer as coisas, né? De alguma forma, de alguma maneira, fortalecer e cada vez mais nos unirmos, né? Para a gente conseguir deixar uma marca muito, muito, muito importante aí para a nossa música brasileira. Daniel, você já foi jurado muito recentemente, que é uma coisa nova, não só na sua vida, como também nesses novos tipos de programa. Você foi ator, você fez tanta coisa na vida, por isso que eu falei no começo que era multifacetado. O que é que mexeu com você? O que melhorou ou trouxe alguma coisa de incentivo para a sua carreira? Essas outras fases ou esses outros momentos em que você saiu do simplesmente o cantor, e simplesmente aí no caso como intérprete, e passou para outra posição diante das câmeras de televisão? Olha, Luiz, eu acho que tudo que você faz que é meio que no paralelo, né, que te tira fora da zona de conforto, é super importante, né? Esses desafios que nos surgem, eles vêm de uma forma muito positiva na nossa vida para a gente aprender cada vez mais. Eu diria que a participação que eu fiz no Menino da Porteira, apesar de já ter participado de 2 outros longa-metragens que foi
o Xuxa Requebra com a Xuxa, e o Renato Aragão também me convidou uma vez para participar do Didi, o Cupido Trapalhão. O Menino da Porteira foi muito importante para mim, porque veio numa fase, eu diria, turbulenta da minha vida, que eu estava com algumas indecisões na minha cabeça, sabe? Aquele momento que você tá bem para baixo, né? Que você não sabe se tudo aquilo que você está fazendo está valendo a pena ou não. Você começa a repensar muita coisa, e me surgiu esse convite. Então, eu acho que o Menino da Porteira ele veio de uma forma para me fortalecer e me dar certeza absoluta que a minha vida é essa, que a minha vida é cantar, que a minha vida é estar diante das pessoas, né? E aí eu fiz um laboratório de cerca de 30 dias, mais ou menos, que foi, assim, genial para mim, porque esse laboratório me trouxe uma bagagem, né, de coisas que eu ainda não entendia, e também de me autoconhecer, né, através desse laboratório. A participação do filme e todo o processo como um todo, foi genial. E ter acontecido na minha terra, dentro da minha casa, poder ter visto o cinema novamente para a cidade. Então, acho que tudo isso me trouxe essa bagagem tão positiva, foi muito importante. E a questão do The Voice, que realmente foi um convite que me surgiu nos 45 do segundo tempo, da primeira vez que eu participei. Eu participei 3 anos, e foi um grande aprendizado, porque ali, né, eu me vi numa posição que eu não conhecia, desconhecia. Eu conhecia poder cantar para as pessoas e ser avaliado. Agora, avaliar alguém, você transformar a vida de alguém, né? É tanta expectativa, né, daquelas pessoas que estão ali, é muita história de vida misturada, né? Sonhos, enfim. Então, realmente foi outro momento crucial, eu diria, assim, de sofrimento, porque eu sofri bastante, porque eu achava que eu estava fazendo alguma coisa errada para aquelas pessoas que estavam passando por ali. E agora tive a honra de ter sido convidado novamente para participar do The Voice Mais, que foi muito diferente, porque é uma outra faixa etária, né? São cantores que já têm uma determinada experiência, que já passaram por muita coisa na vida, enfim. Uns que ainda estão na ativa, outros que sonhavam em começar, enfim. Então, foi outro grande aprendizado. Acho que esses momentos, para mim, foram realmente assim os primordiais para se chegar até aqui. Você sabe que dentro da minha vida de diretor, de produtor, diretor artístico, esse momento de que você recebe alguém que vem te trazer ou uma música ou vem mostrar o seu talento e tudo, e é um momento crucial, porque você tem que estar com a mente aberta, você não pode estar envolvido em processo emocional, porque você pode dar uma resposta errada naquela hora. Tá? E essa resposta que você vai dar, ela é tudo na vida daquela pessoa. Ele entrou ali pensando, e na cabeça dele, ele é o melhor cantor do mundo. E essa música que ele vai me mostrar, ela é sucesso absoluto. E aí, como é que você diz para ele que ele não é o melhor cantor do mundo, né? E que esta música não tem a chance que teria? É um momento, como você mesmo disse, é crucial. Você está mexendo com o interior de uma pessoa. Os sonhos todos que ela tem, você pode jogar fora e você não sabe o que acontece quando essa pessoa sai por aquela porta. Foi sempre para mim, graças a Deus, Deus é grande, é muito grande. Eu nunca tive que dar esse tipo de resposta numa situação muito ruim. Eu tive que alguns dizer, olha, você tem que sair, você tem que fazer uma coisa, você tem um potencial, mas você precisa desenvolver esse potencial. Entre em aula de canto, procura um professor de canto, que aí, quem sabe, você vai se aperfeiçoando e vai chegar num ponto bom. Hoje, você não está nesse ponto bom. Mas você tem campo pela frente, você tem idade que te permite ir para frente. Isso é só assim. Era o único jeito que eu encontrava para dizer para as pessoas isso. Porque não havia outro. Não tem como você dizer, olha, sinto muito, mas você não canta. Deus me livre. É muito difícil. A gente tem que ter uma cautela muito grande
nos direcionarmos a essas pessoas, né? E realmente o que a gente fala significa muito, né? Ao mesmo tempo que acontece às vezes ali, né, pelo menos no The Voice, de repente você participar da vida daquela pessoa que está passando por ali de forma muito positiva, ou seja, ninguém vira a cadeira, você acaba virando e tudo mais. Então é difícil, é muito complicado. E mesmo porque cada um tem uma opinião, né? Cada um tem um ouvido. É muito, muito pouco tempo para a gente determinar uma situação. Então, é muita coisa, é muita coisa. Mas confesso que é um grande aprendizado, é um grande É um aprendizado. grande, isso, é um Eu acho. grande aprendizado. Exatamente, exatamente. É isso aí. Eu vou te fazer mais uma pergunta, que daqui a pouco estamos chegando quase ao final desse nosso bate-papo, mas tem uma pergunta que eu costumo fazer sempre aqui que eu considero importante. Qual é a música que você não gravou até hoje, mas que você gostaria de ter gravado ou gostaria de gravar algum dia? Bom, eu gravei já algumas canções que eu tinha vontade de gravar, como, por exemplo, Disparada, que é uma delas, Tocando em Frente, que eu acabei regravando também, Romaria, regravei, mas tem uma canção que foi gravada por Zezé de Camargo e Luciano, que é do Danimar e, se eu não me engano, do Carlos Randall, que eu acho, assim, maravilhosa. Posso cantar um trechinho só dela aqui? Assim, ó. No meio da conversa, de um caso terminando, um fala, o outro escuta, os olhos vão chorando, e a lógica de tudo é o desamor que chega, enquanto um descobre que o outro não se entrega. Quem vai sair às ruas, as roupas põe na mala, enquanto o outro fuma um cigarro na sala. E o coração palhaço começa a bater forte. Quem fica não deseja que o outro tenha sorte. E longe um do outro, a vida é toda errada. O homem não se importa com a roupa amarrotada, e a mulher em crise tantas vezes chora a dor de ter perdido um grande amor que foi embora. Aí tem o segundo verso pela frente. É isso. Mas é lindo. Desculpe, é lindo, né? É lindo. Eu acho que você devia gravar, porque você também dá uma interpretação. É aquilo que eu falei desde o começo. O teu cantar, a tua interpretação é uma coisa única, sabe? Para mim é uma coisa única, sabe? Obviamente, cada cantor tem o seu gênero, cada cantora tem a sua maneira, todos têm o seu jeito, mas o jeito que você faz, o jeito que você transmite, quando você interpreta, não estou nem falando que você canta, quando você interpreta, entendeu? É muito forte. Obrigado, muito forte mesmo. E você ainda? Não, e aquilo que a gente diz, como nada é por acaso, entendeu? Tinha que ser assim. Não é por acaso. É porque você tem esse talento, você tem isto dentro de você há 40 anos, sabe? Não é de hoje. Então, muito legal, muito legal. E grava que vale a pena. Vou gravar. Eu vou fazer uma coisa diferente hoje, que eu não fiz ainda nesse programa, mas eu quero falar uma coisa para você. Você sabe que no meu fundo eu sou produtor, eu não tenho como fugir de ser produtor. Então eu quero dar uma sugestão para você por aquilo que eu sei que você representa. Você deve representar, tenho certeza que representa, junto às crianças, um ídolo total. Então, sugestão minha, faça um dia um disco voltado para músicas infantis, especialmente para crianças. De preferência, músicas que tenham a origem das histórias
para crianças brasileiras. Aquilo que vai desde o sítio do Pica-Pau Amarelo, sabe? E aí por aí afora, dos personagens lindos que a literatura e o folclore brasileiro tem. Ninguém fez isso. Ótima ideia. Eu tenho certeza que, se você fizer, é especial, é um produto totalmente especial. Não tem a ver nada com o mercado do teu disco do ano, tá? Nada. Isto entra naquilo que a gente começa a falar de memória. Se você dá isto para as crianças, hoje elas vão se lembrar a vida inteira do Daniel. Tenho certeza absoluta. Deixa comigo. Você vai ver. Então, vamos lá. Legal. Então, Luiz, o que o senhor acha? Pois é, eu não posso mais fazer pergunta nenhuma, porque eu tenho umas 5 ou 6 aqui que eu quero saber da história do Daniel, inclusive falar da participação dele em shows fora de São Paulo, fora de Brotas, fora do Brasil, mas o tempo, lamentavelmente, ele já nos avisou que a gente passar um pouquinho mais, algumas das plataformas em que a gente vai passar esse programa, que está sendo gravado hoje, ele não permite, tem que editar aqui, cortar. Então, eu prefiro que a gente chegue no limite e, se você me permite, Daniel, pedir para que a sua agenda seja um pouquinho aberta aí para mais uma oportunidade que nós vamos conversar com você desse mesmo jeito, com toda essa tranquilidade, mas que a gente possa perguntar mais e possa conhecer um pouquinho melhor a sua vida, que é um exemplo. Isso é que eu acho mais importante. Você é um exemplo para muita gente, por causa da família, por causa dos seus valores que você passa isso. Não é simplesmente usar como jargão ou como slogan, não. Você passa naturalmente essa coisa de ser um homem de família, e não só pelo que o seu Zé Camilo passou para você, mas por tudo que já aconteceu e que você deixou transparecer. Então, eu queria simplesmente dizer isso. Marque, por favor, mais uma oportunidade para a gente conversar sobre a sua carreira. Acho que o Manuel vai ficar mais tranquilo e calmo, porque ele também tem um montão de perguntas para fazer. Para mim vai ser uma honra, com o maior prazer. Vamos combinar. A honra vai ser nossa mais uma vez. E queria te agradecer, mas agradecer muito, de coração mesmo, tá? A tua participação com a gente hoje. E agora fico no compasso de espera, aguardando aí, pedindo para a Alessandra achar logo na sua agenda esse espaço, para que a gente possa estar novamente juntos aqui e falar sobre música do Brasil. Manuel, vai ser uma honra para mim, pode ter certeza disso. Luiz, vai ser uma honra. Eu que agradeço esse carinho de vocês, essa oportunidade de poder falar um pouquinho, né, sobre tudo que eu já vivi até aqui, e a gente volta a se falar, então. Com o maior prazer do mundo. Vai ser muito bom. Obrigado, Daniel. De coração, foi muito gostoso conversar com você, mas eu juro que eu não estou satisfeito. Eu ainda quero mais. Um abraço grande. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. Obrigado. Você também. Manuel, vamos em frente e vamos encerrar agora para a gente não ser cortado, mas de qualquer maneira, vamos a mais um episódio desses com o nosso querido Daniel. Obrigado por hoje e até breve. Até a semana que vem, se Deus quiser, entendeu? Com mais música do Brasil. Isso aí. E só me resta dizer deixar escritas essas 2 palavrinhas sensacionais que a gente tem na nossa língua, que resolvem tudo.